Fala pessoal, abrindo mais um parêntese aqui para compartilhar com vocês algo. Certa vez Jesus, falando aos seus ouvintes, Jesus narrou uma parábola e dizia Jesus que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E trouxeram então à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. E o servo disse que não tinha como pagar aquela dívida. E então o rei disse que ele seria vendido juntamente com a sua mulher, juntamente com os seus filhos. E aquele homem pede ao rei, implora ao rei: tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei toda a dívida. O rei teve compaixão dele e não só teve paciência, como perdoou toda a sua dívida. Acontece que no decorrer da caminhada, aquele do qual teve a sua dívida perdoada para com o rei, encontra uma pessoa na qual lhe devia, e diz a parábola de Jesus que lhe devia 100 denários. Só para a gente entender melhor, é como se ele estivesse devendo ao rei 60 milhões de reais. E o rei havia lhe perdoado os 60 milhões, ele não precisava pagar mais nada, porque o rei havia se compadecido dele. E agora ele encontra alguém que lhe deve 60 reais. E esse alguém não tem como lhe pagar. Ele simplesmente agarra essa pessoa, sufoca, diz a Bíblia, e coloca no cárcere até que a sua dívida fosse paga. Esse assunto chega até o rei que lhe perdoou e chama-o à sua presença novamente e faz uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: eu te perdoei a tua dívida total, porque eu tive compaixão de ti. Você não deveria fazer o mesmo com o seu próximo? E diz então que aquele rei mandou com que aquele homem fosse para o cárcere até que a sua dívida fosse paga. Mas o que eu quero compartilhar com vocês e refletir nesses minutinhos do nosso abrindo parênteses é o verso 35 do capítulo 18 de Mateus, onde narra essa parábola. No capítulo 18, verso 35, Jesus, depois de falar essa parábola, Jesus diz a seguinte expressão: assim acontecerá com o meu Pai Celeste, se no íntimo do coração de cada um de vocês não perdoarem uns aos outros. Uma palavra muito forte de Jesus acerca do perdão. Estou dizendo isso, queridos, para compartilhar, para refletir juntamente com vocês a necessidade que nós temos de perdoar uns aos outros. Essa semana alguém dizia assim para mim: eu não perdoo, e você não tem noção do que a pessoa foi capaz de fazer comigo, por isso eu não perdoo. E tem muita gente pensando dessa forma. Eu acredito porque não tem o entendimento do que é o perdão que Jesus ensinou. Deus estava em Cristo perdoando os nossos pecados, e a nossa dívida era muito maior do que a qualquer pessoa pode ter feito conosco no decorrer da vida. Mas Deus nos perdoou, Deus nos liquidou a dívida que nós tínhamos para com Ele na pessoa de Cristo, morrendo pelos nossos pecados. E Ele diz assim: olha, assim você precisa fazer o mesmo. Nós perdoamos não porque nós somos bonzinhos, mas nós perdoamos porque nós fomos perdoados. E a nossa dívida, semelhante da parábola, era muito maior do que a de qualquer pessoa pode ter feito conosco. Que possamos pensar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Possamos refletir. Se você precisa liberar perdão, olha, essa palavra é para você. Perdoe, mas perdoe não porque aquela pessoa merece o seu perdão, mas porque você foi perdoado, tá bom? Possamos refletir um pouco mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.